Tá, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um estudo de caso aqui sobre o princípio da proporcionalidade e aí a gente vai ver se vocês realmente entenderam esse negócio, se vocês aprenderam mesmo e, claro, se eu posso arrochar esse negócio na prova, se eu posso cobrar na nossa AVP, tá bom? Para isso, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o estudo de caso, tá? Esse danado aqui que está aparecendo para vocês, ele era feito na aula presencial. Como é que eu fazia? Eu dividia a sala em grupos de até 5 pessoas, tá bom? E aí, enfim, essas equipes faziam a leitura, entregava para cada equipe, as equipes faziam a leitura e a discussão do caso e a, claro, resolução do caso, tá bom? E aí, que caso é esse? É o estudo de caso, né? A lei do abate, é extraído e adaptado do livro do Malmesteen, George Malmesteen, Curso de Direitos Fundamentais. E vamos dar uma olhada, que caso é esse? Não é? O Congresso Nacional, em 1990, aprovou a Lei 9.614, conhecida como Lei do Abate ou Lei do Tiro de Destruição, cuja redação é a que se segue. Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição nos casos dos incisos do caput deste artigo e após autorização do Presidente da República ou autoridade por ele delegada. Como se vê, a referida lei autoriza o tiro de destruição contra aeronaves consideradas hostis ou suspeitas que ingressem no território nacional. Uma vez ultrapassados todos os procedimentos de segurança prévios à realização do tiro, fica autorizada a destruição da aeronave, mesmo que isso possa causar a morte dos tripulantes, tá bom? 9 medidas de verificação serão tomadas pelos caças antes do tiro de destruição. A averiguação da identidade da aeronave, reconhecimento à distância da matrícula da aeronave, confirmação da matrícula. O que é isso aqui, né? A autoridade, no caso a Força Aérea Brasileira, vai tentar identificar a aeronave, ver se ela tem um plano de voo, ver a identidade dela, que seria o equivalente à placa, não é, de um carro, alguma coisa assim. Agora que eu vi que está um pouco escuro aqui, não é? Deixa eu mudar a câmera para ver se melhora um pouco. Então, vai se tentar fazer essa identificação, tá? Ver se a aeronave é identificada, se ela não é. Tentar identificar a matrícula da aeronave na fuselagem, a identificação dela. Isso não acontecendo, tá? Sendo realmente uma aeronave desconhecida, a verificação continua. Então, confirmação da matrícula, interrogação do piloto na frequência do rádio da região. Então, entra em contato com o piloto, responda, você é uma aeronave, está pilotando uma aeronave suspeita, de onde é que você está vindo, para onde você está indo. Se ele não responder, se ele permanecer em silêncio, interrogação na frequência de emergência, tá? Ah, Pablo, mas o rádio da aeronave pode estar quebrado.
Realização de sinais visuais pelos caças, então, sei lá, vão fazer pirueta lá, mandando ele voltar, né? Pedido de mudança de rota, exigência de pouso obrigatório, né? Ah, não posso voltar, estou sem combustível, tá, então você vai pousar aqui onde a gente está mandando. E por fim, tiro de advertência, não é equivalente a atirar para cima. Se mesmo assim ele seguir no curso dele, ele ignorar isso tudo, aí é autorizado o tiro de destruição. Então, somente após esses procedimentos, o avião suspeito será alvo das medidas de destruição. A ordem de abate será dada pelo comandante da aeronáutica. As aeronaves suspeitas seriam aquelas que não têm plano de voo aprovado e que são oriundas de regiões que produzem e distribuem drogas ilícitas, como Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. Tá? De acordo com o brigadeiro da aeronáutica Ricardo Machado Vieira, a lei será cumprida independentemente de qualquer coisa, mesmo que existam crianças a bordo da aeronave suspeita. E aqui a coisa começa a ficar problemática, né? Poxa, essa aeronave pode ter crianças, pode ter passageiros inocentes que não estão fazendo nada de errado. Nenhuma aeronave, em hipótese alguma, estará livre da aplicação da lei, ou seja, não há motivo, não há razão nenhuma, mesmo transportando qualquer tipo de pessoa, que sirva como salvo-conduto para burlar a lei que foi estabelecida pelo Estado brasileiro, afirmou. O intuito da norma é bastante claro, diminuir o tráfico de drogas e armas pelo espaço aéreo brasileiro. Então, aqui é o objetivo, né? Diminuir o tráfico de drogas e armas pelo espaço aéreo brasileiro. E efetivamente há estudos que demonstram que, apesar de não se ter notícia de que a lei tenha sido alguma vez aplicada, a simples ameaça de que a aeronave pode ser destruída já está modificando o modo operandi dos traficantes. O tráfico aéreo de armas e drogas realmente foi reduzido, embora o tráfico por vias terrestres tenha aumentado. Eis o resultado de uma pesquisa elaborada pela Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, JIF, órgão independente que trabalha em parceria com a Organização das Nações Unidas, ONU. No Brasil, a apreensão de cocaína duplicou em 2006. Foi descoberta uma nova tendência de uso de mulas, pessoas que transportam cocaína, para transportar drogas do Brasil à África do Sul e dali para países da Europa e da Austrália. Em 2005, foi introduzida no Brasil uma lei que permite abater aviões não identificados e, desde então, há a diminuição do narcotráfico com os de aviões na região da Amazônia, embora tenha aumentado consideravelmente a apreensão de drogas transportadas por lanchas e pequenas embarcações pela rede fluvial. Tendo como base os fatos anteriores, analise a constitucionalidade da lei do abate à luz do princípio da proporcionalidade, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Uma observação importante, na resposta, evite emitir opiniões subjetivas. Tem que fazer uma análise objetiva e honesta, sempre levando em conta os subprincípios da proporcionalidade. O importante é que a argumentação seja consistente e baseada em dados empíricos que possam demonstrar o acerto das soluções encontradas. E aí, meu povo, terminaram tudo certinho? Concluíram sim ou não? E eu não vou brigar com vocês, tá? Não vou brigar com quem não terminou, fiquem tranquilos. Bom, vamos lá então, vamos começando devagarinho a correção. Agora, pessoal, quero que vocês respondam o seguinte: se na opinião de vocês a lei do abate, essa lei que derruba, que autoriza, né, que aeronaves sejam derrubadas e, consequentemente, pessoas mortas, se ela é constitucional, e aí a gente vai analisar com base na proporcionalidade, se ela é adequada sim ou não. E aí, respondam agora a pergunta que está aí no slide para vocês. A lei do abate
ela é adequada, sim ou não? Essa danada é adequada, sim ou não? E aí, meu povo? A lei do abate é adequada, sim ou não? Tá, vamos analisar isso aqui, tá? Vamos verificar isso com calma. Primeira coisa, o que é que a gente analisa na adequação, né? Eu vou passar aqui para a nossa lousa, tá? E vamos riscar aqui o que é que a gente precisa analisar na fase da adequação. Bom, o que é que a gente está analisando? A gente está analisando a lei do abate, não é isso? Então, a análise que a gente está fazendo com base na proporcionalidade é a análise da lei do abate. Então, vamos colocar aqui, lei do abate. E a gente está analisando essa danada com base na proporcionalidade. Proporcionalidade. Tá. Primeira coisa, né? Qual é a primeira fase da proporcionalidade que a gente precisa avaliar? Não é? Vai ser a adequação. Então vamos colocar aqui, a adequação. A lei do abate é adequada, sim ou não? Adequação. A gente já sabe, pessoal, que na adequação o que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente vai analisar, não é, que a gente tem um meio, não é, que é a lei do abate. Então vamos colocar aqui meio, dois pontos, lei do abate, vou colocar só LA, tá? E a gente tem um objetivo que a gente está buscando, né, o que essa medida estatal está buscando, que é combater, não é, reduzir, não é acabar, tá? Reduzir o tráfico aéreo de drogas e armas. Então vamos colocar aqui, tráfico aéreo de drogas e armas. Tá, na adequação, o que a gente analisa, né, vocês já sabem, o que a gente vai avaliar na adequação é se esse meio que a gente tem, ele é adequado para produzir, ou pelo menos ajudar a produzir, né, ou pelo menos fomentar esse objetivo que a gente tem. Então a gente vai analisar se a lei do abate, não é, se ela combate, vamos colocar aqui, né, ficar certinho, combater o tráfico aéreo de armas e drogas. E aí, nessa etapa, né, da adequação, a gente vai analisar se produz, né, esse objetivo aqui, ou se pelo menos ajuda a produzir, né, o que o Virgílio Afonso Silva vai chamar de fomentar, né, ou se fomenta, ou seja, ajuda a produzir esse objetivo aqui. E a resposta é sim, né, ajuda a produzir sim, ajuda a fomentar sim. E quem é que diz isso? Sou eu? Não, quem diz isso é o texto. Vamos voltar aqui para o texto e dar uma analisada nesse danado aqui. E olha só o que o texto diz. E efetivamente há estudos que demonstram que, apesar de não se ter notícia de que a lei tenha sido alguma vez aplicada, a simples ameaça de que a aeronave pode ser destruída, atenção aqui, já está modificando o modus operandi dos traficantes. O tráfico aéreo de armas e drogas realmente foi reduzido. Opa, se ele foi reduzido, se ele diminuiu, então a lei ela é adequada, ela passa no critério da adequação, tá? Então, a partir do momento em que o tráfico de drogas e armas diminuiu, que ele foi reduzido, então a lei se revela adequada. Ela tem um objetivo e ela está ajudando a cumprir, ajudando a atingir esse objetivo, tá certo? Então, ela passa sim na adequação, não é? Tá aqui. Não estava aparecendo para vocês, perdão, agora está. O tráfico de armas e drogas realmente foi reduzido, está aqui. Então, se esse danado diminuiu, nós somos obrigados a aceitar, né, ou nós somos obrigados a entender que ela passa na adequação, tá? Então, vou desativar aqui, vou voltar para a lousa e sim, passa na adequação, tá? Então, ela é considerada adequada, sim. Passa na adequação, sim. Tá? Então, vou colocar um Vzinho aqui, porque ela passa na adequação. Próxima etapa, né? Próxima fase de análise vai ser a necessidade. Necessidade.
E aí eu vou passar novamente a bola para vocês, vou perguntar para vocês se ela é necessária, se ela passa na necessidade, sim ou não. E sempre é válido lembrar, pessoal, essa aplicação do princípio da proporcionalidade, ela é subsidiária, tá? Então, ó, a gente vem nessa sequência aqui, tá bom? Primeiro, né? Segundo, e aí terceiro, que vai ser a proporcionalidade de sentido estrito. E aí agora sim... ficou melhor. Você só analisa a necessidade se passar na adequação. Como passou na adequação, a gente vem para a necessidade, tá? Então não existe como não ser adequado e ser necessário. Para ser necessário tem que ser adequado, tá bom? Lembrando, pessoal, que não existe acertar ou errar aqui, tá? Na verdade é melhor até que você erre, porque quando você erra, opa, peraí, por foi que eu errei? E aí a gente vai atrás de saber o que é que deu errado, por que é que não acertou, e a gente constrói mais conhecimento. Muitas vezes numa atividade dessa, quando você acerta, você, acertei, já estou sabendo, e aí quando chega na prova erra, tá bom? Não, aqui a gente precisa analisar com calma, precisa refletir com calma e construir conhecimento, porque isso vai voltar na prova de vocês e vai voltar na vida profissional de vocês também, tá bom? Vamos analisar aqui na necessidade. Na necessidade, vocês lembram, a gente compara, não é o meio que a gente tem, eu vou apagar aqui em cima, tá? Para não confundir com a adequação. Na necessidade, né, na segunda etapa, o que a gente está fazendo agora, que é verificando a necessidade, a gente precisa comparar esse meio que a gente tem com outros meios possíveis, com outras alternativas. Então, um meio que a gente tem para combater o tráfico aéreo de drogas e armas é a lei do abate. Outro meio que a gente poderia ter seria, não sei, aumentar o policiamento por terra, né? Aumentar policiamento por terra. Outro meio possível seria, não sei, talvez, pressionar os outros países para que eles combatam lá, né? Então, pressão internacional, né? Então, dizer, acaba com a produção de droga aí porque está chegando no meu território. Deixa eu ver qual seria outro meio que nós teríamos aqui, deixa eu pensar aqui qual seria um outro, né? Me ajudem aí, se vocês tiverem ideias também do que a gente poderia utilizar, do que poderia ser usado nesse caso, eu agradeço, tá? Então, aumentar o policiamento, pressão internacional, sei lá, drones, né? Usar drones para seguir essas aeronaves, né? Drones. Deixa eu pensar em mais uma aqui, sei lá, seguir a aeronave, né? Não precisa bater, basta seguir, né? Seguir a aeronave. Pronto, coloquei aqui mais 1, 2, 3, 4 meios. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat se vocês colocaram alguma sugestão, alguma ideia de alguma outra alternativa. A necessidade onde diz que a administração deve usar todos os meios, porém o menos restritivo aos direitos fundamentais. Focar na... Tudo bem, Eduarda, você está certíssima com relação a isso, mas aí qual seria outro meio que seria igualmente eficiente e que seria menos ofensivo aos direitos fundamentais, tá? Então vocês precisam me mostrar, tá bom? Precisam indicar para mim qual seria outro meio que seria igualmente eficiente, igualmente efetivo, mas que traria menos efeitos colaterais, né? Seria menos nocivo em termos de direitos fundamentais, tá bom? Então, você pode ser contra a lei do abate, você pode achar, não acho que deva existir essa lei não, mas para que ela não seja necessária é preciso que a gente tenha outro meio igualmente eficiente, tá? E com menos efeitos colaterais. Tá certo? E aí eu coloquei aqui esses 4 outros meios, né? Aumentar o policiamento interno, pressão internacional, drones e seguir a aeronave. Vamos analisar cada um deles, deixa eu só ver se vocês colocaram mais algum, tá? Pode ter alguma coisa que eu tenha esquecido. Deixa eu ver aqui. Certo, então já que não apareceu nenhuma outra alternativa, vamos analisar o que nós temos aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. A gente sabe que a lei do abate ela é muito eficiente, não é? Porque se você derruba a aeronave, então tá vindo lá a aeronave, tá? O aviãozinho. Se você derrubou esse danado aqui, ele caiu, ele não vai transportar mais nada, tá? Mesmo que o piloto sobreviva, mas aquela aeronave não transporta mais nada. Aquela ali foi destruída, tá bom? E a aeronave é um negócio que é caro.
Então vamos lá, a gente sabe que ela é muito eficiente, ela acaba com aquela aeronave. Aumentar o policiamento seria igualmente eficiente? Não, infelizmente não, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, tá? Então você tem aqui essa área imensa aqui que é o Brasil. Meu Deus, como o formato do Brasil ficou horrível, né? Vamos fazer uma coisa aqui, um losango, tá? Pronto, o Brasil tem um formato mais ou menos assim e é imenso, é um continente, o Brasil é um continente. Então, aumentar o policiamento não dá conta, porque o território é muito grande, tá? É só se transformasse todas as pessoas do Brasil em policiais e ainda assim ia ter meio mundo de área de selva aqui, de mata aqui, que os traficantes poderiam pousar, então não daria certo, tá? Aumentar o policiamento, portanto, ajudaria, né, melhoraria, mas não é tão eficiente quanto a lei do abate, tá? Até porque, enfim, os policiais não são onipresentes, eles não têm como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, aumentar o policiamento não é mais eficiente do que a lei do abate, tá? Pressão internacional, obrigar os outros países a combater. Isso aqui, infelizmente, não funciona porque eles são estados soberanos, né? A gente não pode obrigá-los a fazer o que eles não querem, o que eles não podem. Muitas vezes eles não combatem lá porque eles não têm estrutura para isso, né? São países, enfim, um pouco mais pobres ou desprovidos de recursos e eles têm outras prioridades. Eu não vou ficar, sei lá, indo atrás de onde é que está plantando coca, está plantando maconha, quando eu tenho, sei lá, gente passando fome. Então, eles que se virem aí, né? Sou contra, mas não vou ficar preocupado só com isso porque o Brasil está achando ruim, né? Então, pressão internacional também não é igualmente eficiente. Sem falar que, às vezes, a pressão internacional, o sujeito diz, não, eu vou fazer, vou resolver e tal. É igual pressão do professor. O professor briga, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Não, professor, eu vou estudar sim. E aí não estuda, né? Então, às vezes, você pressiona internacionalmente, mas você não pode obrigar, né? A gente não vai declarar uma guerra e invadir outro país por causa disso. Então, não tem muito o que fazer. Drones, eles até acompanham, mas eles não são tão eficientes quanto derrubar a aeronave, tá? Se você está aqui, a aeronave voando, você bota um dronezinho voando atrás, não é tão eficiente quanto derrubar essa aeronave e destruir, tá certo? Por fim, seguir a aeronave e ver onde ela pousa. Aqui a gente também tem um problema, porque como eu falei para vocês, o Brasil é um país de dimensões, e vocês sabem disso, né, continentais. Então a aeronave está vindo para cá, né? Muitas vezes ela vai pousar numa pista clandestina, no meio da floresta, numa fazenda de um político importante, né? Lembram daquele caso do Helicoca, né? Um helicóptero que pertence a um político aí muito influente, que foi apreendido, né, com meia tonelada de pasta base de cocaína. Então, enfim, só seguir também é complicado, né? Sem falar que esse caso desse político, eu vou até mostrar para vocês, né? Porque também o policiamento e tal, investigação, essa coisa toda, não resolve tão bem assim. Esse caso desse político, que eu não posso falar o nome dele, porque ele processa quem fala, né? Parece brincadeira, mas é verdade. Ele está processando quem fala dele. Por isso que a mídia também não notifica, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar, né? Tá, deixa eu mostrar logo aqui para vocês, se vocês, enfim, conhecerem o caso. Se ele me processar, eu passo a conta da indenização para vocês, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para o slide, deixa eu ativar aqui o navegador. Tá aqui, caso do helicóptero da cocaína completa 3 anos e ninguém foi preso, né? Ninguém, pelo jeito, foi responsabilizado. Ex-piloto é preso uma vez mais. Helicóptero da família apreendido com mais de 400. Vamos ver isso aqui. Dono do helicóptero apreendido com cocaína assume alguma coisa, assumiu um cargo aí. Vamos ver aqui o que foi também. Manda soltar acusados. Eu queria o da liberação do helicóptero, porque ele foi liberado, né? Helicóptero foi liberado. Tinha conseguido uma decisão judicial para liberar aqui. Caso do helicóptero da cocaína completa 3 anos e ninguém está preso, né? A apreensão do helicóptero, 450 quilos de pasta base de cocaína. Isso é pasta base, dá para fazer muito mais cocaína, tá? Teve decisão judicial liberando esse helicóptero, essa coisa toda, foi uma confusão. Eu acho até que ele é inocente, né? Se você estiver assistindo isso aqui querendo me processar, querido, você é inocente, tá? Eu acho que você não deve ser condenado. Vamos ver aqui, né? A aeronave pertence a 400 quilos de cocaína. E às vezes, né? Às vezes o cara é inocente mesmo, às vezes foi o piloto que pegou, né? E estava transportando por conta própria.
Eu acho isso um pouco estranho, né? Eu não tenho um helicóptero, eu só tenho o meu carro. Quando alguém pede meu carro emprestado, eu quero saber para onde a pessoa vai, o que a pessoa vai fazer, o que é que ela está pensando, o que é que ela tem em mente. Quero saber tudo, porque o carro é meu, né? Então, se eu tivesse um helicóptero e você me pedisse emprestado, eu com certeza ia estar rastreando, ia estar preocupado aí com o que você está fazendo com o meu helicóptero. Mas, né, de repente, sou eu que sou paranoico. Às vezes, né? Assumi o Ministério do Esporte, né, enfim. Então, qual é meu ponto aqui? Eu estou falando mal de alguém, alguma coisa assim? Não, eu apenas quero mostrar a você que, sei lá, seguir, aumentar policiamento, essa coisa, é eficiente? É, mas não é tão eficiente quanto derrubar. Se esse helicóptero tivesse sido abatido, tivesse sido derrubado, né, ele nunca mais ia transportar nada. Então, isso é o mais eficiente, tá bom? Vamos lá, então não passa, né? As outras medidas não passam na necessidade. O que passa na necessidade é efetivamente a nossa querida lei do abate, porque ela é o meio mais eficiente. Não existe outro meio tão eficiente quanto com menos efeitos colaterais. Então, né, aqui ela passou, ela se revelou necessária. E aí vem a terceira e última etapa, que é a proporcionalidade em sentido estrito. Proporcionalidade em sentido estrito, Vamos lá, pessoal, o que é que a gente precisa analisar na proporcionalidade em sentido estrito, né? O que é que a gente vai avaliar na proporcionalidade em sentido estrito? Aqui na proporcionalidade em sentido estrito, que a gente vai avaliar o seguinte: a gente tem esse meio e a gente tem esses fins e a gente vai fazer a ponderação dos valores envolvidos, tá? E aqui, pessoal, o que a gente vai fazer é a efetiva ponderação de valores. Se a gente adota a lei do abate, vamos ser honestos, a gente está condenando, né, essas pessoas à morte. Um avião, quando cai, pessoal, é um milagre alguém sobreviver. Isso quando ele cai normalmente. Um avião derrubado, que você derrubou na base da bala, na base do tiro, vixe, é praticamente certeza todo mundo morrer, né? Então, se a gente adota a lei do abate, né, a gente vai estar ferindo, né, o direito constitucional à vida, né, em nome de uma suposta segurança pública, tá bom? Segurança pública, a gente está acabando com o direito à vida. Então, essa é uma primeira colisão de direitos fundamentais. Além da vida, claro, tem a própria dignidade da pessoa humana, né? Tem a questão do devido processo legal, tá? Ampla defesa e contraditória. Essas pessoas não apenas estão sendo mortas, elas estão sendo mortas sem processo. Então, nós temos o devido processo legal, tá? Por outro lado, além da segurança pública, nós temos, claro, a questão da nossa soberania, né? Soberania, o território é brasileiro, né? Nós temos o que mais? Nós temos, além da soberania, nós temos, de certa forma, a vida aqui também. Tá, vou colocar um asteriscozinho, né? Vou colocar a vida, porque são vidas em potencial, tá? Vidas em potencial. O que é que eu quero dizer com isso? Se essas drogas e armas entram no território nacional, pessoas poderão morrer de overdose, pessoas poderão ser vítimas dessas armas, tá? Então nós temos vidas em potencial do lado de cá, tá bom? Por outro lado, ainda aqui do outro lado, né, nós temos a vedação à pena de morte, né? Nós estamos em tempos de paz, então não pode existir pena de morte, não, né, tem pena de morte, sem guerra, né, sem guerra declarada. Então, nós temos, isso aqui tudo tem fundamento na Constituição, tá? Segurança pública tem previsão constitucional, soberania tem previsão constitucional, vidas em potencial, né? O direito à vida, claro que tem previsão constitucional, direito à vida, lógico que está na Constituição, dignidade da pessoa humana também, direito ao devido processo legal também, a garantia de que não tem pena de morte sem guerra declarada em caso de paz também está na Constituição. Então você tem esses valores em colisão. E aqui você poderá estar mais inclinado, né, a escolher esse grupo de bens constitucionais aqui ou esse outro aqui, tá? E você pode justificar tanto uma como outra resposta. E nesse caso aqui, talvez você esteja correto se você justificar de um lado ou do outro, tá? Eu vou passar aqui, pessoal, só para
explicar uma coisa para vocês. Deixa eu reativar a câmera aqui rapidinho. Existem colisões de direitos fundamentais em que claramente um tem maior probabilidade de ganhar, tá? Então, se o conflito aqui, tá? Se a colisão aqui fosse, por exemplo, entre vida e liberdade de expressão, né? Então, se fosse vida versus liberdade de expressão, provavelmente a vida iria vencer, né? Porque, poxa, entre eu ficar calado e morrer, eu prefiro ficar calado, né? Lógico, né? Ou entre eu exercer o meu direito de liberdade de expressão, eu poder falar o que eu quero, e a sua vida, o seu direito à vida, eu escolho o seu direito à vida, tá? Então, Pablo, se você falar, ele morre, tudo bem, eu fico calado, né? Se fosse vida, né, versus propriedade, tá? Então, probe é ótimo, né? Propriedade. Se a questão fosse entre a propriedade do avião e a vida de alguém, então que se exploda o avião, que se destrua o avião, tá? Se fosse entre vida e, deixa eu pensar mais alguma coisa aqui, entre vida e intimidade, né? Vida e intimidade. Então, Pablo, sei lá, intimidade de alguém. Pablo, ou você divulga a imagem aí do interior da sua casa, invadindo a sua intimidade, né? Estou falando só da minha intimidade, tá? Não das outras pessoas que moram na minha casa, não da minha mulher, das minhas filhas. Mas, enfim, entre a vida de alguém e a minha intimidade, eu sacrificaria a minha intimidade. Então, isso aqui tudo vai estar na Constituição, né? E via de regra, a vida vai ganhar nesses casos, tá? Isso aqui também está na Constituição, mas a vida acaba tendo um valor maior. Tá? Só que no caso da lei do abate, a coisa é um pouco mais complexa, porque você inclusive pode ter vida de um lado, né? A vida do piloto, eventuais crianças que estejam nesse avião, e do outro lado você tem vidas em potencial, né? Vidas em potencial, vidas que podem ser vitimadas por essas drogas, essas armas que estão entrando aqui. Então, enfim, é possível construir uma argumentação no sentido de que ela é proporcional ou desproporcional, tá bom? Então, deixa eu desativar novamente a minha câmera aqui para ficar aparecendo, e aí tudo certo. Então, aqui na proporcionalidade em sentido estrito, você pode achar que é proporcional ou que não é proporcional. Eu vou te dizer a minha opinião sincera, tá? Eu vou te dar a minha opinião clara sobre isso, mas é a minha opinião. Eu valorizo mais esse conjunto de direitos aqui, tá bom? Esse conjunto de direitos aqui. E eu acho, inclusive, que uma forma de preservar essas vidas, a vida de todos, inclusive, é legalizar esse negócio. Eu não uso drogas, tá? Não pretendo usar, mas eu não vejo nenhuma razão para que elas sejam proibidas. Não vejo nenhuma razão para que determinadas drogas sejam proibidas e outras permitidas. Então, para não dizer que eu não uso droga nenhuma, né, eu consumo um pouco de álcool às vezes. E eu sei que se eu exagerar no consumo de álcool, eu posso colocar a minha vida e a vida de outras pessoas em risco. Se eu resolver beber e dirigir, eu estou colocando a minha vida e a vida de outras pessoas em risco. Então, pela intensidade do efeito da bebida, o potencial que ela tem, ela poderia ser proibida também, né? O mesmo argumento que você tem para proibir outras drogas, tá? Então, eu não vejo por que existe essa proibição. Na verdade, eu até vejo, né? Existe um cientista social estadunidense, o senhor Howard Becker, né? Vou colocar aqui um asteriscozinho, Howard Saul Becker. Não o chame de Saul, ele odeia esse nome, tá? Chame só de Howard Becker ou Howie, que ele tem um livro maravilhoso chamado Outsiders. Outsiders. Isso foi, pessoal, a pesquisa dele no mestrado e no doutorado, tá? Que foi publicada na forma de livro. Ele investigou como é que foi a proibição nos Estados Unidos. Ele disse, olha, não era proibido, depois se tornou, o que foi que aconteceu? E ele viu que houve uma campanha, ele focou principalmente na maconha, tá? Ele viu que teve uma campanha de proibição, não pelos efeitos nocivos que a droga praticava, né, que a droga proporcionava. E ele reconhece, ele disse, ó, não pode ser perigoso o consumo disso aqui e tal, né, tem gente que consome e passa mal e tudo, mas a questão não foi essa, a origem da proibição não foi essa. A origem da proibição
foi porque era uma droga que era consumida basicamente por negros e por imigrantes latinos. E aí, por uma questão de preconceito mesmo, droga de ralé, essa coisa toda, criou-se essa campanha pela proibição. Tá? E quando você vai analisar em outros locais, é basicamente isso mesmo. Não há uma razão clara para determinadas drogas serem proibidas, outras serem permitidas. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço muita gente que toma Rivotril, né, que só dorme se for na base do Rivotril e toma numa dose cavalar. Né? E eu sei que algumas dessas pessoas, inclusive, têm casos na família, né? Já, inclusive, enfim, tive discussão familiar por causa disso. Que tomou uma dose alta e, eu preciso ir na farmácia. E saiu aí chapado de comprimido na cabeça para ir na farmácia. Meu Deus do céu, você é louco. Você não só está colocando sua vida em risco, como a vida de outras pessoas. A bula diz lá, né? Tomar esse negócio, não opere equipamento pesado. Enfim, existem lícitas e ilícitas. Uma solução aqui pode ser a legalização. Tá? Pablo, mas se legalizar, pessoas poderão morrer também. Tá? Bom, você usa se você quiser. Eu garanto que eu não vou usar. Bom, então eu entendo, tá, que nesse caso aqui, a vida tem um valor maior. Então eu entendo que não passa na proporcionalidade de sentido estrito. Mas você pode argumentar que passa e pode acertar uma questão dessa. Tá bom? Nessa situação aqui da lei do abate, a mim parece claro que existem outras formas de se resolver o problema, né? E eu começo a desconfiar também, a partir das notícias que a gente viu, que a gente já conversou em outras aulas, e o que vocês me falam, inclusive o que vocês conversam comigo no WhatsApp, eu começo a desconfiar que parte da proibição do tráfico de drogas é porque isso é uma indústria muito lucrativa, né? E meu Deus do céu, eu estou fazendo campanha pela legalização, quem diria? Olha só, se o negócio é proibido, é mais difícil de ter acesso, né? Mais difícil, consequentemente, mais caro. E se é proibido, não tem imposto, né? Não tem imposto. Se não tem imposto e é mais caro, o lucro de quem faz é maior, né? O lucro é maior. Então, se eu fosse um traficante que está trazendo meia tonelada de pasta base de cocaína, né, eu não queria que aquilo fosse legalizado. Quanto mais proibido for, mais dinheiro eu vou ganhar, tá bom? Então, tem esse aspecto também que a gente precisa levar em consideração, tá? Sou a favor do uso de qualquer droga, qualquer uma que seja? Não. Como eu falei, eu tomo meu vinho de vez em quando em casa, mas até isso eu não recomendo para ninguém. Tá? Se você toma uma cervejinha, uma tequila, uma coisa assim, recomendo que você pare. Sua vida será melhor se você parar. Tá? Pablo, você é um hipócrita, toma vinho e está dizendo para eu não tomar. Pois é, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tá bom? Então, entendo que, nesse caso, a vida tem um valor maior, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o slide, né? A lei do abate é proporcional em sentido estrito? Eu entendo que não, tá? Mas vou respeitar se você entender que sim, desde que, claro, a sua resposta esteja bem justificada, tá bom? Esteja muito bem construída. E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, pessoal, para a gente concluir a aula de hoje, eu vou voltar aqui na nossa lousa, tá? E vou dar um último exemplo aqui de aplicação do princípio da proporcionalidade, e aí você vai aprender esse negócio e nunca mais vai esquecer, tá? A gente já viu a análise no caso Elvanger, viu agora no caso da lei do abate, e eu vou colocar um casozinho agora bem bobinho e bem divertido, que você vai aprender como é que aplica isso, nunca mais vai esquecer. Eu quero que você imagine a seguinte situação, você acordou, tá, no gás para assistir a aula de Direito Constitucional, aí como você acordou muito cedo, né, ainda tem a aula do horário AB antes, é só 8 horas, você, sei lá, vai na cozinha tomar teu café da manhã, né, vai lá fazer um café, né, e tal, tomar um suco, uma coisa assim, e aí, quando você chega na cozinha, você vê na parede, assim, no pé da parede, um montinho de terra. Tá? E aí você percebe que na sua cozinha tem uma coisa terrível chamada formigueiro. As formigas invadiram sua cozinha, a cozinha da sua casa. Tá? Então tem um formigueirozinho lá. Qual é o seu problema? Não é? Existe um formigas, né?
Existem formigas na cozinha da sua casa. O que é que você quer? Você quer acabar com as formigas. Você tem quantas alternativas para isso? Várias. E você vai analisar com base na proporcionalidade. 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 Então, quais são os meios que você tem para acabar com essas formigas? Uma alternativa que você tem é, por exemplo, veneno. Tá? Você pode tacar veneno nas formigas. Veneno. Arrochar veneno nas formigas. É uma alternativa que você tem? É sim, é uma alternativa que você tem. Outra alternativa que você tem, qual seria? Água. Você pode tacar água nas formigas. Formiga morre afogada? Morre. Então você pode jogar água nas formigas, tá? Especialmente se for água quente, né? Vai matar mais ainda. Você tem que outras alternativas? Você tem, por exemplo, dinamite. Você pode explodir as formigas. Dinamite. Tacar explosivo nas formigas, eu garanto que elas vão morrer, tá bom? Você tem ainda açúcar, né? Você olha assim e viu o pote de açúcar, oh, beleza, vou matar essas danadas de diabetes, vou tacar açúcar aqui, elas vão comer o açúcar e vão ficar com diabetes e vão morrer. Então você tem essas alternativas, tá? E você vai analisar qual a melhor alternativa com base no princípio da proporcionalidade. Então você vai fazer uma tabelinha aqui, tá? Então vamos lá, né? Só recapitulando aqui, você tem as formigas. Desculpem os problemas técnicos, estamos trabalhando para melhor servi-lo. E você quer acabar com elas com base e você vai usar a proporcionalidade para decidir a melhor forma de acabar com essa danada dessas formigas. Quais eram os remédios que a gente tinha? A gente tinha veneno, não era? Veneno. A gente tinha, qual era o outro? Água, eu acho, né? A gente tinha dinamite. E a gente tinha açúcar, né? Matar as formigas de diabetes, açúcar. Pronto, e aí a gente vai analisar isso com base na proporcionalidade, tá? Como é que a gente faz essa análise? A gente constrói uma tabelinha aqui, ó. Coloca uma linha aqui, outra aqui. Outra aqui, vamos passar uma em cima também para ficar bem direitinho. E aí a gente analisa com base nas etapas da proporcionalidade. A primeira etapa a gente sabe é a adequação, né? Adequação. A segunda etapa a gente sabe é a necessidade. Necessidade. A terceira etapa vai ser a proporcionalidade de sentido estrito, vou colocar só PSE, tá bom? Tá, e aí como é que você vai fazer essa análise? Você vai ver o que é que passa, né? Primeiro na adequação, segundo na necessidade e terceiro na proporcionalidade de sentido estrito, tá bom? Vamos lá, veneno, né? Qual é o seu meio e qual é o meio são esses aqui, né? Esses são os seus meios. Qual é o seu fim? Acabar com as formigas, matar as formigas. Veneno mata a formiga? Mata, então é adequado. Ajuda a acabar com o formigueiro, tá? Água mata a formiga? Mata, então é adequado, passa na adequação. Dinamite mata a formiga? Mata, mata bom danado, né? Aí você olha para mim e diz, ô Pablo, meu Deus do céu, você fica inventando essas coisas, esses exemplos, quem é que vai usar dinamite para matar a formiga? Ninguém faz isso. Tá bom, vamos lá. Açúcar mata a formiga? Não, pelo contrário, açúcar vai aumentar o formigueiro, tá? Então, o açúcar, pessoal, não passou, a gente já nem avalia mais. Não passou na adequação, a gente nem avalia mais, tá? Necessidade. Na necessidade, a gente vai comparar os meios que a gente tem e vai ver qual realmente é necessário. Qual produz um melhor efeito com menos colaterais, tá? Veneno é muito efetivo, muito eficiente? Tem muitos efeitos colaterais? Mais ou menos, né? Vai ter uma quantidade razoável de efeitos colaterais. Então vamos deixar o veneno aqui em aberto, vamos analisar esse danado depois, tá bom? Vamos olhar agora, vamos pensar agora, refletir agora sobre a água. Água mata formiga? Mata. Mas é eficiente, realmente eficiente? Não. Se a água realmente acabasse com formiga, não existia mais formiga no mundo, porque no que desse uma chuva, matava tudo, acabava, não tinha mais nenhuma. Então a água, mesmo que você jogue água quente, vai matar só as que estão ali por cima, né? As formigas que estão lá dentro do formigueiro, que estão lá embaixo, elas vão continuar vivas. Então a água não é tão eficiente assim, tá? Então a água não passa porque é menos eficiente que o veneno.
Dinamite. Dinamite é muito eficiente, tanto quanto o veneno, só que tem mais efeitos colaterais. E eu sei que, mais uma vez, você está pensando, oh meu Deus, Pablo, com esses exemplos, dinamite, quem é que vai usar dinamite para matar a formiga? Tem gente que usa explosivo, tá? E eu vou mostrar isso para você agora, para você nunca mais dizer que meus exemplos são mentirosos. Tá aí, para você nunca mais dizer que eu invento as coisas e que essas coisas não acontecem na vida real. Acontecem sim, tem gente que explode o formigueiro, tá? Bom, dinamite é eficiente, ali eu garanto que as formigas morreram, né? Só que quase derruba a casa, quase mata o doguinho que estava lá atrás. Então o problema da dinamite é que ela é muito eficiente, mas ela destrói tudo, ela tem muitos efeitos colaterais, então ela não passa. O meio que vai ser muito eficiente e vai ter menos efeitos colaterais é o veneno, tá? Água não passou, a gente já esquece, dinamite não passou, a gente já esquece. Então ficamos com o veneno, tá? O veneno foi o que passou em tudo até agora. E aí chegamos na proporcionalidade de sentido estrito, que é onde a gente faz a ponderação, né? É nessa etapa aqui da proporcionalidade de sentido estrito que acontece a ponderação. Tá, o que é que a gente vai ponderar aqui? A gente vai ponderar os pontos positivos e os pontos negativos e, claro, os direitos fundamentais que estão em colisão. De um lado você tem a sua propriedade, né? Você tem o seu bem-estar, né? Então tem a sua autonomia da vontade, né? Você quer acabar com as formigas, quer matar. Do outro lado você tem, sei lá, o direito dos animais, né? As formiguinhas têm o direito de viver, né? Direito dos animais. Então, aqui você vai avaliar os prós e os contras, né? Os direitos fundamentais que estão colidindo. Na sua casa, imagine que você acorda de manhã, tá? Vem para a aula aqui na universidade e aí daqui você vai para o estágio, só volta para casa à noite. Você mora só. Nesse caso, o veneno vale a pena para você. Você acorda de manhã, botou o veneno lá na cozinha, veio para a aula, depois você almoça por aqui, vai para o estágio, só vai chegar em casa à noite. Quando você chegar em casa à noite, as formigas morreram, tá? O veneno já se dissipou, não está mais lá e você resolveu o problema está resolvido, tá bom? Então, para você valeria a pena. Para mim, eu já não sei, eu não posso usar veneno sempre, porque eu tenho crianças em casa, eu tenho animais de estimação, tenho um gato em casa, então eu tenho que tomar cuidado quando eu vou usar veneno para as meninas não chegarem perto, para o gato não chegar perto e tal. Então, se você tem gato, cachorro e tal, você já precisa pensar duas vezes. Se você é uma pessoa que valoriza demais a vida e o direito dos animais, o que eu respeito demais, tá? Você não vai usar também o veneno para matar as formigas. Então, enfim, aqui vai variar um pouco, mas no geral eu acho que o veneno compensa, tá? Se você não coloca a sua saúde, né, a saúde de ninguém em risco, pode compensar, tá bom? E aí nós vimos agora esse último casozinho aqui, como é que se aplica a proporcionalidade, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no chat, ver se apareceu alguma dúvida, e eu acredito que agora sim nós aprendemos esse negócio e sabemos fazer a aplicação. Se eu arrochar um caso com a proporcionalidade na prova, eu acredito que vocês vão acertar com certeza. Não vão? Então, para encerrar, espero sinceramente que você esteja gostando de estudar Direito Constitucional com o tio Pablo, né? Espero que esteja gostando de Constitucional 3. Beijão, ótimo final de semana e até a próxima.